Lucas capítulo 5. Mateus, Marcos, Lucas. Fácil de achar, não é? Capítulo 5. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Para por aí, que eu vou terminar esse sermão domingo que vem. Mas estava programado já, tá? Não pense que... Final de ano, início de ano. Um momento propício para a gente fazer uma avaliação. A gente sempre faz isso, né? Como é que foi o ano e tal, aquele negócio todo, lutas, dificuldades, vitórias, algumas derrotas, claro, fazem parte da nossa vida. E a gente pensa no próximo ano. É saudável pensar, programar-se, planejar-se, sonhar. E todos nós sonhamos e planejamos jamais derrotas, fracassos, não é? A gente pensa em vitórias, em conquistas. Claro que tem que ser assim. Queridos, a visão do mundo de vida bem-sucedida é totalmente diferente da visão bíblica, da visão de Deus, do que seja uma vida vitoriosa, uma vida bem-sucedida. E vocês sabem muito bem as diferenças, não é? O mundo pensa apenas em termos materiais, né, e até de saúde, que é saudável também, não é? Mas existe uma visão totalmente diferente quando nós pensamos em vida com Deus, em comunhão com Deus e vida eterna. Quando nós pensamos em vida espiritual. Quando nós pensamos em qualidade de vida. Quando nós pensamos em vida realmente abundante. E eu acredito, irmãos, que neste texto nós temos alguns segredos importantes para nós termos uma vida bem-sucedida. Para você ter uma vida bem-sucedida na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus estudos, enfim, na sua profissão, namoro, em todas as áreas. Podemos aplicar as verdades deste texto
para que 2024 seja uma bênção, isto é, sejamos bem-sucedidos durante este ano. Quais são as lições que tiramos desse texto aqui? Eu quero rapidamente compartilhar duas. A primeira, deixa a Bíblia aberta aí, tá? Para sermos bem-sucedidos na vida, a primeira verdade deste texto, que este texto nos ensina, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Volte ao texto, versículo 2 e 3. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Preste atenção, Jesus chega e a primeira coisa que ele vê, os barcos vazios. Os pescadores lavando as redes vazias. Você pode imaginar o semblante desses pescadores, Pedro, André, Tiago e João. Esses 4 pescadores estavam ali, redes vazias, barco ali no lago, lavando as redes. Nada apanharam. Você pode imaginar, puxa vida, não pegamos nada, a noite toda trabalhando. O que nós vamos fazer? Vamos levar para casa o quê? Para nossa família. Não vamos levar o alimento para nossa família. Quando você vai pescar, tem muitos pescadores aqui, meio de gogó, diz que é pescador e tal, o Davi é um, né? Enfim, pesca nada, quando eu vou eu ensino a ele a pescar. Então, quando a gente vai a lazer, Paulo, não pegou nada, você fica meio assim, né? Mas saiu para uma higiene mental, para um lazer, tudo bem, foi um dia de folga, não tem problema nenhum. Quando você chega em casa, dependendo da esposa, estou falando dependendo da esposa, porque eu conheço histórias. Você foi pescar mesmo? Você foi pegar o que? Uma falou assim, você foi pescar piranha? Você tem uma ideia do que se passa na cabeça da mulher, né? Mas então, veja bem, você chega em casa, tá, beleza. Agora, era o trabalho deles, era o ganha-pão deles, e eles chegam sem nada. Quer dizer, iam chegar sem nada. Que tristeza, irmãos, para aqueles 4 pescadores, chegar em casa de mãos vazias, cansados. Queridos, o que Jesus faz? Jesus vê aquele quadro. Jesus, o texto diz, os barcos estavam ali vazios, as redes estavam vazias, sendo lavadas. Jesus vê o que estava acontecendo. E o que Jesus faz? Primeiramente, o que Jesus faz? Pede o barco de Pedro, diz, eu preciso falar com vocês. Eu preciso conversar com vocês. E ali juntou a multidão. Olha só, irmãos, Jesus não estava contando piada. Jesus estava falando do reino de Deus. Jesus estava pregando a palavra de Deus. Jesus estava ensinando esses discípulos.
possíveis, futuros discípulos. Ele fez do barco seu púlpito. Todo púlpito deve ser um barco de pesca. E ali ele transmite a palavra de Deus, o reino de Deus. E aqui está a primeira preciosa lição. Precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Meu irmão, minha irmã, você quer ser bem-sucedido, bem-sucedida? Você quer ter um ano de vitória? Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Valorize mais, priorize mais as coisas espirituais. Jesus sabia o que ia fazer, mas primeiramente ele vai ensinar. Mateus 6,33, que você conhece de cor e salteado, diz assim: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão, que coisas? Jesus estava falando de comer, beber, vestir, do dia de amanhã, do futuro. Faz parte do Sermão do Monte. Ele estava falando disso. Ele estava falando da gente vencer essa ansiedade que ataca todos nós. A preocupação da comida, do vestido, da casa e do futuro, do dia de amanhã. E Jesus estava falando de qualidade de vida. O segredo para viver, o segredo da felicidade, de verdadeira alegria. E observa o texto: estas coisas vos serão. Pode repetir, por favor? Olha só. Olha a promessa de Jesus: acrescentadas. Isso é promessa, irmão. Meu irmão, minha irmã, Deus não vai deixar faltar, não. Você pode descansar no Senhor. Deus cumpre sua promessa. Você não precisa ser vencido por essa ansiedade. Você não precisa perder saúde por causa dessa preocupação. Deus vai suprir você e a sua família. O Salmo 37, 25, tem uma profunda declaração de Davi. Ele fala assim: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo, nem a sua descendência. Isso é promessa, irmãos. Mas está falando de justo. Não está falando de cristão nominal, não, de gogó. Isso é promessa. Davi aprendeu isso. Ele aprendeu isso. O que está acontecendo hoje, irmãos? As pessoas estão invertendo as prioridades. Estão buscando as coisas em primeiro lugar. E o reino de Deus e a sua justiça depois. Não dá certo. Como diziam os antigos, vai dar com os burros na água. Não inverta a ordem que Jesus colocou aqui, queridos. As pessoas estão invertendo. É por isso, queridos, que os barcos estão vazios, as redes estão vazias, os corações estão vazios e as vidas estão vazias. Nada muda de um ano para o outro, queridos. A mesmice de sempre. Por quê? Porque a pessoa não muda. Não adianta você querer mudanças se você não muda, se você não toma uma atitude diferente, se você não toma decisões diferentes.
postura diferente. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus está falando, repito, de vida saudável, de vida abundante, de vencer a ansiedade e preocupação. As pessoas estão adoecendo, irmãos. As pessoas estão adoecendo por causa de ansiedade e preocupação. Não conhecem o que é a vida saudável. Não estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Encontrei um senhor outro dia. Ele foi membro da igreja, se afastou, abandonou tudo. E ele disse: pastor, minha vida acabou, eu tenho comércio, eu não tenho tempo para nada. Eu trabalho de domingo a domingo. Em outras palavras, eu não tenho tempo para Deus. Não tenho tempo para a igreja, por isso que o senhor não me vê lá. Meu comércio me consome. Encontrei um jovem lá no centro da cidade. E ele falou mais ou menos a mesma coisa. Vida vazia, derrota. Afastado. Falei: você conhece o caminho de volta? Você sabe o caminho de volta? Busca Deus, priorize Deus, e você vai ver que as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, Jesus estava ensinando isso aos discípulos. Tanto, irmãos, tanto que Jesus estava ensinando isso, que se nós pudéssemos assim fazer um teatro desse texto, primeira cena, os discípulos lá consertando as redes, barco vazio, Jesus chega, primeira cena, aquela cena impactante de decepção, de derrota. Segunda cena, Jesus ensinando. Terceira cena, vamos pescar, vamos para o mar alto. Quarta cena, peixe que não acabava mais, barcos abarrotados, quase afundando. E a última cena, os discípulos largando tudo e seguindo a Jesus. As pessoas não pensam nessa última cena. Jesus estava ali para isso, chamando discípulos. E no final, aquilo que eles mais almejavam e que um pescador mais queria era barco abarrotado, e eles fazem o quê? Deixam tudo para seguir Jesus. Eles encontraram algo maior, muito mais importante. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Segunda lição que eu quero tirar aqui, queridos, é que para sermos bem-sucedidos na vida, é preciso obedecer a palavra de Deus. Verso 4 e 5, por favor, volte ao texto, rapidamente. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. 5. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Jesus acaba de ensinar e diz assim: agora nós vamos pescar. Simão, agora você vai pescar, agora você vai lançar as redes. O que ele diz? Senhor, trabalhamos a noite toda, tentamos a noite toda, pegamos nada, vasculhamos esse lago de cabeça para baixo, todos os cantinhos, todos os pesqueiros, não apanhamos nada. Mas o texto é maravilhoso. Mas, olha aqui que Simão diz: mas,
sob tua palavra. Baseado na tua palavra, em confiança à tua palavra, em obediência à tua palavra, lançarei as redes. Ah, queridos, isso aqui é maravilhoso, queridos. Isso aqui é maravilhoso. A base agora não era mais a lógica, nem a experiência de pescador, mas a obediência pela fé à palavra de Deus. E esta é a segunda grande lição desse texto. Para você ter uma vida bem-sucedida, você precisa obedecer à palavra de Deus pela fé. Pedro está dizendo aqui, olha, a noite toda foi um desastre. Nós tentamos do nosso jeito, mas agora é do teu jeito, Senhor. Mestre, é do teu jeito. É sobre a tua palavra. Meu irmão, minha irmã, você quer ter um ano diferente, bem-sucedido, cheio de vitórias para a glória de Deus? Obedeça à palavra de Deus. Pastor, já ouvi tantas vezes isso. Mas tem que ouvir e praticar. Tem que ouvir e obedecer. Não é pela lógica, não é pela probabilidade, não é pelas vias humanas, não é sorte e azar, não é pela esperteza, pelo talento, não é pelas vias legais, é pela obediência à palavra de Deus. Este é o caminho da vitória. Tivemos testemunhos aqui. Meu irmão, minha irmã, o caminho da vitória é a obediência a Deus. A palavra de Deus, obediência pela fé. Lá em João 5, tem a história de um paralítico. Há 38 anos estava doente, paralítico. E ele estava na beirada de um tanque chamado o quê? Betesda. Aí Jesus pergunta a ele, você quer ser curado? O que ele diz? Senhor, não tem ninguém que quando a água é agitada, me coloque lá dentro primeiro. O que ele estava dizendo? O meu jeito é esse. Na minha cabeça, a solução para a minha vida é essa. Mas Jesus não perguntou isso. Você quer ser curado? Você crê? Pegue seu leito e ande. E aconteceu o milagre. Ele obedeceu. Irmãos, às vezes nós temos planos. Você pode imaginar aquele homem, 38 anos ali fazendo, eu tenho que ser o primeiro, como é que eu vou ser? Paralítico, como é que, não é? Tinha que depender de alguém. Como é que eu vou fazer? Da próxima vez eu vou ficar mais perto, eu vou ficar aqui na beirinha. Nós temos planos, nós achamos que sabemos das coisas, mas o método de Jesus é diferente, irmãos. O método de Jesus é pela fé. É pela fé, queridos. Quando Jesus curou 10 leprosos, você lembra disso? É outro texto bonito. Os 10 leprosos, Jesus disse, vão aos sacerdotes, mostrar que vocês estão curados. Como é que eu vou ao sacerdote e não estou curado? E o que o texto diz? Quando eles estavam indo, foram curados. E aí, 9 voltaram, não foi? Só 1 voltou e recebeu bênção duplicada, muito maior.
Mas eu quero destacar aqui, irmão, exatamente o fato de obedecer. De obedecer. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, o que Deus disse? Diga ao povo que marche. Marche. Quando eles estavam diante da muralha de Jericó, o que Deus disse? Rodeiem a cidade, gritem e toquem as trombetas. Que estratégia de guerra é essa, meu irmão? Façam isso. Obedeçam. Obedeceram e as muralhas ruíram. Quando você abre a Bíblia, você vai encontrar exatamente o método de Deus de abençoar as pessoas. É pela fé. Quando obedecem pela fé. Então, meu irmão, minha irmã, você quer ter um 2024 bem sucedido? Para a glória de Deus, obedeça pela fé. Obedeça a Jesus. E aí o verso 6 e 7 vão falar da quantidade maravilhosa de peixe, que não tenho mais tempo para demorar aqui. Quantidade exagerada, bênção super abundante, transbordante, sacudida, recalcada, além daquilo que eles podiam pensar e imaginar. Por quê? Obedeceram pela fé. Meu irmão, minha irmã, guarde isso. Leve isso para hoje, para começar amanhã. Vou te dar esse descontinho, tá? Tem poucos minutos, 5 minutos, né? 4 minutos. 4, eu estou olhando lá no relógio, lá. Eles colocaram o relógio para mim. 4 minutos agora. Então, obedecer pela fé. Obedeça, 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 mas obedeça a palavra de Deus. Meu irmão, Deus honra a palavra dEle. Deus honra a palavra dEle. Deus cumpre a palavra dEle. E quando você confia, a palavra de Deus se cumpre. As promessas de Deus se cumprem em sua vida. E eu quero aqui, sabe, em nome de Jesus, declarar em nome de Jesus, que em 2024, você será uma pessoa bem-sucedida. Você vai experimentar as maravilhas de Deus, você vai experimentar o sobrenatural de Deus, você vai experimentar o mover de Deus na sua vida e na sua família, para a glória dEle, porque você vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e você vai obedecer a palavra de Deus pela fé. Amém, queridos? Amém. Gostei do amém, hein? Não sei amém para terminar, né? Ou se foi um amém de fé mesmo, né? Para começar? Saiu bem, rapaz. Até que Deus nos ajude, irmãos, e que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar todos de pé, queridos. E eu quero convidar a diretoria da igreja para vir aqui rapidamente, todos os irmãos eleitos, vem para cá. Eu sei que alguém está fora aí, não pôde vir. Vem para cá. Ministros também, vem para cá. Ministros auxiliares, pode vir para cá. Diáconos, diaconisas, vem para cá. Líderes das organizações, vem para cá. Vem. Vamos orar aqui de joelhos. Vamos orar, queridos. Agradecendo a Deus. Depois vamos cantar. Mas tem que ser rápido, queridos, que nós temos um segundo, um minuto,
Um minuto. Enfim, nós vamos orar. E se você quiser se ajoelhar, nós vamos ajoelhar aqui. Se você quiser começar o novo ano de joelho, se você puder, pode ficar em pé, não tem problema não, tá? Ah, pastor, meu joelho não dá, não tem problema, tá? Pode ficar de pé. E nós vamos orar. Neste momento, diante de Deus, recebendo esse novo ano, dedicando esse novo ano ao Senhor. Querido Deus e Pai, estamos na Tua presença poderosa, estamos diante da Tua majestade, ó Deus, com gratidão em nossos corações, mais uma vez agradecemos as bênçãos recebidas neste ano que passou, mas nós queremos agora, Senhor, nesse primeiro minuto deste ano, como uma verdadeira primícia, dedicar ao Senhor, estar na Tua presença, solicitar as Tuas ricas bênçãos e pedir ao Senhor que nos fortaleça para viver pela fé, andar no Teu caminho, ter uma vida santificada na Tua presença, ter comunhão contigo todos os dias, na Tua palavra, na oração, na pregação. Ó Deus, ouve a nossa oração. O Senhor conhece a vida de cada um aqui, o Senhor conhece o corpo de cada um, o que precisa, a cura que precisa, a alma, Senhor, que às vezes está enferma, e nós entregamos nas Tuas mãos. Nós lhe pedimos pelos lares, pelos casamentos, Senhor, pelas famílias, Pai. Senhor, preserva a nossa família, Senhor, preserva nossas crianças, Pai Santo, guarda nos Teus braços, e que possamos viver na Tua presença, que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, ao redor de cada vida, de cada família aqui, Senhor, e que as portas do inferno jamais prevaleçam contra a igreja de Jesus. Ó Deus de amor, nós entregamos cada vida aqui nas Tuas mãos, nós entregamos a diretoria da igreja, nós entregamos os líderes da igreja, Senhor, que possamos fazer a Tua vontade, conduzir a Tua igreja com sabedoria, com submissão ao Teu Espírito Santo, em obediência à Tua palavra. Que esta igreja continue assim, uma igreja séria, uma igreja de credibilidade, uma igreja que pratica a Tua palavra, Senhor, que zela pela Tua palavra, Senhor, uma igreja relevante aqui nesse bairro, nesta cidade, no Rio de Janeiro. Ó Deus de amor, só com a Tua bênção podemos fazer isso, e é com ela que nós contamos. Abençoa, Senhor, cada vida, cada lar representado aqui, Senhor. Abençoa os nossos queridos visitantes, convidados que estão aqui, Senhor. Dê a cada um deles um ano de vitória, uma vida bem-sucedida, para a glória e honra do Teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Nós temos um hino para cantar aí, não é? Então, tá bom. Deus abençoe você. Nosso abraço, feliz ano novo.